É o Palmeiras que vive em função do Flamengo, o Palmeiras que queria ser campeão. Parabéns ao Flamengo, uma baita contratação. É o clube que mais chora, é o clube que mais reclama. Galera, então, nação rubro-negra, essas são as principais notícias do Flamengo. E claro, você não quer perder a nenhum detalhe, né? Então, só é ficar até o final do vídeo, já deixar aquele like maroto para fortalecer, se inscrever no canal se você é novo por aqui e ativar o sininho das notificações, galera. Sendo assim, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Galera, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a preparação do Flamengo para pegar o Fluminense. Como eu mencionei aí, não terá concentração. O planejamento, a programação é treino nesse sábado à tarde. Os jogadores serão liberados para eles, enfim, dormirem com os familiares, dormirem em casa. Vão se reapresentar lá no Ninho do Urubu pela manhã. Vai ter aquela famosa ativação muscular, almoço, aí tem o lanche da tarde, depois partiu o jogo no Maracanã, jogo marcado para 6 horas da noite. Cerca de 35 mil ingressos vendidos até o momento. A torcida do Fluminense está fazendo campanha para não comparecer ao jogo por conta dessa mudança, porque achou um absurdo a diretoria do Fluminense aceitar. Mas, gente, sejamos francos, a CBF já iria mudar de qualquer jeito. Ou o Fluminense aceitava, ou aceitava. Para o Fluminense, não foi ruim, já falei sobre isso, ganhou mais um dia de preparação, não entrou em rota de colisão com o Flamengo, que é seu parceiro na concessão no Maracanã, e a gente sabe que o Flamengo leva essa parceria nas costas, porque é o Flamengo que banca isso tudo, porque se dependesse do Fluminense, a gente sabe que teria muito prejuízo. Então, no fim das contas, galera, foi bom para todo mundo. Bom para todo mundo e ninguém saiu prejudicado. O Flamengo foi mais beneficiado? Sim, isso eu concordo. O Flamengo faria se fosse ao contrário? Acho que não. Espero estar errado. Mas vida que segue, já foi feito e agora abriu um precedente para futuramente o Flamengo ajudar o Fluminense em algum momento. E agora vamos para o assunto principal desse vídeo, porque é a renovação de contrato de Bruno Henrique. Pois é, a informação que a gente publicou nas outras redes sociais em primeira mão. Flamengo e Bruno Henrique caminharam a renovação de contrato por mais um ano entre as partes ao acordo verbal e, em breve, vão assinar um novo vínculo válido até dezembro de 2027. O empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, vem ao Rio de Janeiro nessa semana. Nos próximos dias, vai se reunir novamente com a diretoria do Flamengo para assinar o vínculo, o novo vínculo de Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique, ele é, para mim, ídolo. Para mim, assim, vou ser muito sincero, tá? Se você me perguntar assim, a geração 2019 é a geração do Arrascaeta, mas o Bruno Henrique tá ali em segundo. Eu boto o Bruno Henrique em segundo por vários motivos, e é questão de gosto, é questão de algo individual / pessoal, cada um tem o seu gosto, mas, gente, o Bruno Henrique está no Flamengo desde 2019, honrando e muito a camisa do Flamengo. O Bruno Henrique é muito ídolo, muito mesmo. O que ele representa, ele senta à mesa com o Zico sem sombra de dúvidas. E ele, aos 35 anos, ele consegue performar em altíssimo nível. Verê, você disse recentemente que esperaria o fim do ano para acertar a renovação. Gente, assim, eu esperaria, mas não sou nada contra, pelo contrário, sou totalmente a favor de renovar por mais um ano, e eu falei isso aqui. Acertou agora por mais um ano de contrato? Não acho um absurdo. Verê, ele vai ter redução salarial, ele vai ter aumento salarial? Confesso que eu não sei, nem questionei, tá? Não trabalho na Receita Federal para ficar perguntando detalhes do contrato do cara. O que me passaram foi, Verê, pode soltar aí que nós vamos renovar por mais um ano, porque está tudo acertado, só falta agora a canetada que vai acontecer quando o empresário do Denis Ricardo, que é de Belo Horizonte, quando o empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, que é de Belo Horizonte, ele mora em Belo Horizonte, vem ao Rio de Janeiro, e aí eles vão assinar esse contrato. O Bruno Henrique, gente, assim, é assustador a quantidade de título que ele tem com a camisa do Flamengo. Vou ser muito sincero, no futebol brasileiro, eu lamento muito Fábio não ir para a seleção brasileira e o Bruno Henrique não ter pego mais convocações para a seleção brasileira. No futebol brasileiro, para mim, esses dois casos, em um passado recente, me chamam muito a atenção e eu lamento demais. Lamento demais não terem mais oportunidade com a camisa da seleção brasileira. Porque, cara, assim, os números do Bruno Henrique pelo Flamengo falam por si só.
Ele, quando ele teve a passagem pelo futebol alemão, chamou atenção, inclusive, num jogo contra o Real Madrid, deu muito trabalho ao Real Madrid, um jogador que sempre se destacou por onde passou, com a camisa do Santos também. E eu tenho a opinião de que Bruno Henrique é o melhor custo-benefício da história do Flamengo. O Bruno Henrique custou ao Flamengo em 2019 apenas 23 milhões de reais, pagos em 3 vezes. Além disso, na negociação envolvendo o Bruno Henrique, teve um empréstimo do Flamengo ao Santos, do Jean Lucas. Vocês vão se lembrar disso. O Jean Lucas se valorizou com a camisa do Santos e o Flamengo ainda conseguiu fazer uma baita venda do Jean Lucas na ocasião. E o Flamengo continuou ganhando com o Jean Lucas graças ao Bruno Henrique, porque ele foi envolvido na operação. E o que o Bruno Henrique entregou dentro de campo e entrega dentro de campo até hoje, gente, é o melhor custo-benefício da história. Da história. Não tem discussão. O Arrascaeta, na ocasião o Arrascaeta custou, sei lá, 16 milhões de euros. Então, o custo-benefício já é um pouco diferente. O Gabigol também custou alto. O Pedro também custou alto. O Bruno Henrique foi praticamente de graça. Obrigado, Santos. 23 milhões de reais apenas. E o Bruno Henrique, entre aspas, saiu chutado lá de Santos por conta de uma temporada ruim após um problema na vista. Vocês vão se recordar disso. E com a camisa do Flamengo, ele performa em altíssimo nível desde 2019. Então, é uma ótima notícia para o Flamengo, uma ótima notícia para você, torcedor rubro-negro, uma ótima notícia para Bruno Henrique, tá? Porque para o jogador vai ser importante também. O jogador recentemente chegou a falar que poderia pendurar as chuteiras em dezembro desse ano. Ainda bem que mudou de ideia e fica no Flamengo pelo menos até dezembro de 2027. Parabéns ao Flamengo, uma baita contratação, digamos assim, porque você ter o Bruno Henrique por mais um ano dá um certo alívio ao setor ofensivo do Flamengo, que a gente sabe que oscila bastante em determinados momentos, sobretudo na ponta esquerda, tá bom? Ótima notícia, partiu curtir o sábado, porque o Bruno Henrique fica no Mengão. Valeu, galera, tamo junto e fui! É inacreditável o que está acontecendo. O Palmeiras, aí tem os Pepinhas, eles gostam de dizer que a gente só pensa neles, né? Como é que o campeão da Libertadores, o único tetra do Brasil, atual campeão brasileiro sem fax, o outro o Palmeiras é o maior freguês do Flamengo histórico. Cara, nunca foi rebaixado o Flamengo, o Palmeiras já foi bi-rebaixado. Os caras, eles têm essa coisa de achar que é a gente que pensa neles, os caras pensam na gente o tempo inteiro, só falam no Flamengo, só vivem de Flamengo. Aí a gente, óbvio, né, analisa as coisas que estão acontecendo e fala, zoa o Palmeiras também, traz as notícias aqui, aí vem uns babacas aqui, torcedor varmeirense, né, Pepinha, que vem aqui para falar que a gente só pensa em falar do Palmeiras. Não, a gente pensa em trazer a verdade para bater no Palmeiras, para dar porrada no que eles estão fazendo. Eu sempre falo aqui que a Leila fala que a Leila cansa de falar que eles só reclamam na esfera correta, que eles não reclamam de arbitragem, da STJD, da CBF, que eles nunca reclamam nada. Hoje ela soltou notinha. Ela diz que ela nunca reclama, soltou notinha. Diz que eles nunca reclamam, o Abel vai para a coletiva reclamar toda vez. Gente, isso aí é Pinóquio. Isso aí é mentira, tá? Joga pra galera. Esse papo de dizer que não reclama é mentira. É o clube que mais chora, é o clube que mais reclama. O Palmeiras assumiu o lugar do Botafogo. É o clube mais chorão. Não adianta eles falarem isso, que eles não reclamam, que eles não choram, que eles só reclamam na esfera correta. É tudo balela. É tudo mentira. O Palmeiras reclama todo santo dia. E não é o torcedor do Flamengo que pensa no Palmeiras. Tá? Opa, o Careca aí, tamo junto. Tamo junto, Careca. Não é o torcedor do Flamengo que pensa no Palmeiras, não, cara. É o Palmeiras que vive em função do Flamengo. O Palmeiras que queria ser campeão mundial, que queria nunca ter sido rebaixado, só pensa no Flamengo. Aí o cara tem a audácia, né, de falar que a gente que só pensa neles, cara.
Vanderlei Duda, eu vou no Brasil, vou no jogo do Flamengo em Buenos Aires, vou no jogo contra o Vasco, vou estar no Brasil aí, em alguns jogos, devo ir contra o Grêmio, vou estar no Brasil. Eu não estou morando aqui não, cara. Eu sou um cidadão do mundo, como a gente gosta de falar, cidadão do mundo, tá? Então, meus amigos, só para deixar claro com vocês, o que o Palmeiras está fazendo é método. Eles reclamam para pressionar. Tudo que eles fazem é pensado. Não tem bobo ali não, gente. Não tem bobo ali não. Ela tá sempre falando isso. Ah, não, porque a gente só reclama na esfera correta. Balela, pô. Vive em função do Flamengo. Isso é balela, pô. Pô, pelo amor de Deus. A gente, inclusive, falou, olha só, ela gosta de reclamar, mas aqui a gente reclamou da questão da leitura labial. Eu também acho que não deve usar leitura labial, tá? Muito legal a rede da arquibancada. Eu também acho que não pode usar leitura labial para punir ninguém. Acho que o STJD passou dos limites nesse sentido, é, embora acho que parece que foi impugnado, e de qualquer forma já foi só para somar algumas provas. Ainda assim, eu acho que realmente não tem que acontecer isso, tá? Não tem que acontecer. Mas, então vamos lá, a gente teve aí também o Palmeiras emitindo uma nota, e essa nota, para mim, é um escárnio total. O time do Palmeiras emitindo a nota. Diante dos acontecimentos recentes, no entanto, o clube vem a público manifestar sua profunda insatisfação com a condução do caso envolvendo o julgamento do técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, e com o adiamento por parte da Confederação Brasileira de Futebol da partida entre Fluminense e Flamengo, que eles não têm nada a ver. O que isso tem a ver com isso, cara? Pela 11ª rodada do Brasileirão. Em decisão que foge aos preceitos historicamente adotados pelas comissões disciplinares, nosso treinador foi punido com rigor desproporcional. Não foi, porque isso aí, a punição dele, eu sou contra usar a leitura labial, mas o Abel Ferreira, ele é reincidente, tá? Nosso treinador foi punido com rigor desproporcional em uma sessão que considerou, entre outras imprecisões, uma leitura labial sem qualquer respaldo pericial e trouxe à tona episódios pretéritos pelos quais o profissional já havia sido penalizado. Cara, aí eu sou contra usar a leitura labial, ok? Mas que ele é reincidente, fato. Por fim, manifestamos também o nosso descontentamento com a decisão da CBF de acatar o pedido do Flamengo para a remarcação do jogo contra o Fluminense de hoje para amanhã. Não nos cabe entrar no mérito do pleito, é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade. Mentira. Em um calendário reconhecidamente desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades logísticas, incluindo o Palmeiras, e por isso é essencial que haja imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o campeonato. Querida, vamos lá. Você falou que o calendário desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades, incluindo o Palmeiras. Mentira! Mentira! Galera, sobe esse like, dá uma moral, porque não notificou. Tá horrível a audiência. Infelizmente, o YouTube tá muito fraco. Cara, é inacreditável que ela fala que o Palmeiras também passa por dificuldade, sendo que o Palmeiras jogou na Colômbia, o Flamengo jogou no Peru, na altitude, eles não tinham altitude lá em Barranquilha, e o Palmeiras jogou o jogo do Palmeiras marcado para domingo, do Flamengo para sábado, o Flamengo com uma viagem muito pior e com altitude. Marcaram o jogo do Palmeiras para domingo, do Flamengo para sábado. Ela tem a audácia de falar que é tão desafiador quanto. Que vergonha, dona Leila. Eu ainda, num momento lá no começo, pensei que a senhora seria diferente. Que vergonha, tá? Reclamando do Flamengo, só pensa no Flamengo. Falando que o Fluminense que aceitou e tal, e que a CBF também acatou, sendo que o Flamengo em 2019, por causa de eleição no Fluminense, aceitou adiar a partida também. Flamengo rebaixou o Palmeiras, estão falando aí no chat, gol do Wagner Love. Eles estão assim por causa disso, todos os vices, ainda tem o rebaixamento. O Flamengo rebaixou o Palmeiras, tem essa. Tem essa. Além de ser um freguês histórico, o Flamengo rebaixou o Palmeiras. Ainda tem isso, deve doer muito, né? O jogo do Palmeiras foi marcado para domingo porque o Corinthians jogou quinta na Libertadores. Sim, sou jornalista, sim. Sou jornalista, sim. E o Flamengo jogou quarta na altitude, parceiro. Tá?
E aí, então, o Palmeiras é beneficiado e o Flamengo não. Qual é a sua, rapá? Qual é a sua, rapá? Vem com essa desculpinha aí de jogo do Corinthians, rapá. Desculpinha, rapaz. Isso é desculpinha de Palmeiras, de varmeirense, de Pepinha, porra. Isso é desculpinha, porra. Aqui eu não vou ter educação com quem for babaca, não, rapaz. Desculpinha. Não cola. Não cola. Tá certo? Se é pra fazer pra um, faz pro outro. Aí vem com esse papinho que o Flamengo já ajudou o Fluminense também. Aí vem com esse papinho aí. Agora, se perguntar pra mim se eu aceitaria, eu não aceitaria mudar. Eu não aceitaria mudar. Se viesse pedir pro Flamengo, eu não aceitaria mudar. Mas esse papo aí de que o Palmeiras, com o Palmeiras é gol do Danilo. Gol do Danilo! Pô. Ela não quer assumir o Flamengo, não. Ela quer assumir o Vasco. Por isso que ela quer esse papel de rivalidade aí. Mas que é vergonhoso, cara. Né? Olha aqui. Então, os torcedores do Flamengo comentando. Olha só. O que o Palmeiras tem com isso? Eles não esquecem o Flamengo. O assunto, esse que não tem nada a ver com o cheiro verde, e foi acertado por Fla e Flu. Né? Se isso for verdade mesmo, só demonstra a grandeza do Clube de Regatas do Flamengo e a pequenez da instituição Palmeiras. Não vejo a hora do Flamengo amassar o Palmeiras. Os torcedores aí, cara, dando uma porradinha. Para um time que teve a falta de caráter de não querer adiar o jogo com mais de 14 jogadores e comissão técnica com Covid, você espera o quê? Bem lembrado. Eu vou dar essa resposta aqui para a dona Leila agora. Vou dar essa resposta para a dona Leila aqui agora. Vambora. Vou gravar isso aqui agora, esse rios aqui agora. Porra, espetacular, cara. Espetacular. Olha aqui. Vamos lá. É inacreditável. Cara, é inacreditável. Essa aqui, porra, é perfeita, cara. É perfeita. Quiseram se aproveitar do Flamengo e o Flamengo foi lá e trouxe o empate, hein, com a garotada. Vamos trazer mais uma situação aqui, bem lembrada pelo nosso seguidor aqui. Uma situação aqui importante. Pandemia. Flamengo todo desfalcado para jogar contra o Palmeiras, né, Leila? E aí você gosta de reclamar e tudo mais, né? Olha esse comentário aqui. Dá uma olhada nesse comentário aqui. Olha aí, ó. Para um time que teve a falta de caráter de não querer adiar um jogo com mais de 14 jogadores e comissão técnica com, né, vocês sabem, você espera o quê? Tá? E a galera, esse cheiro verde tem a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Você tá querendo, porra, já tá jogando pra galera, tá fazendo isso tudo para já botar pressão. É método, tá? É método. Mas é bem lembrado isso aqui. O Flamengo ainda foi lá e empatou com a garotada o jogo. Todo mundo na pandemia, todo mundo infectado. Cara, uma loucura. O Flamengo foi lá e empatou o jogo lá contra eles, que eles não aceitaram, né, adiar o jogo. É isso. Perfeito, cara. Comentário perfeito. Porradinha, porque eles gostam de reclamar, só reclamam. Ah, mas o Palmeiras ia jogar domingo porque o Corinthians jogou quinta. Problema. E aí o Flamengo que jogou na altitude, no mesmo dia que o Palmeiras joga no sábado e o Palmeiras joga no domingo, e ela ainda quer reclamar? Vergonha, porra. Essa é a realidade.
Então, nação rubro-negra, é isso aí. Agora é só esperar a hora do jogo para torcermos mais uma vez para mais uma vitória do rubro-negro, galera. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber sempre notícias do Flamengo aqui no nosso canal. E também não esquece de compartilhar também este vídeo aí, galera. Bom, confere depois os créditos na descrição se você não fez isso. E é só, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.